Olá, meu nome é Levi e seja muito bem-vindo. Nesse episódio você vai aprender se podemos confiar no testemunho dos escritores do Novo Testamento ou se é pura enrolação. Tem gente dizendo que os discípulos decidiram se juntar e criar o cristianismo, você sabia? Mas o que você responderia se alguém te dissesse que isso é verdade? Quais argumentos você daria para comprovar que isso não é o que realmente aconteceu? Essa e outras respostas você vai encontrar aqui, então vem comigo. No último episódio, falamos que os discípulos não se juntaram para bolar uma religião de mentira, porque eles não tinham nada a ganhar com isso. Na verdade, eles perderam muito por não negar a Cristo. Eles foram perseguidos, foram torturados e assassinados de maneira completamente cruel. Qualquer um que estivesse mentindo ou que não acreditasse realmente naquilo que eles estavam ensinando, eles teriam desistido na primeira pedrada. Você já mentiu para ganhar algo em troca? Já mentiu para se beneficiar de alguma maneira? Pois é. Mas e para se dar mal? Você já mentiu para você se dar mal de propósito? Não tô falando de você mentir e depois se dar mal porque te pegaram na mentira. Eu estou falando de mentir com o propósito de sofrer, ser perseguido, ser torturado e correr risco de vida. Você já mentiu alguma vez para se dar mal a este nível? É claro que não. Ninguém em sua sã consciência faria isso. Os discípulos não estavam mentindo porque eles sabiam muito bem as consequências daquilo que eles estavam proclamando. Pagaram com sua própria vida o preço da verdade. Mas muitos muçulmanos também morrem o tempo todo. Eles se sacrificam também por aquilo que eles acham ser verdade. Essa não seria a mesma comparação? Você já se esqueceu do atentado de 11 de setembro lá em Nova York? Os sequestradores terroristas estavam fazendo tudo aquilo porque eles acreditavam piamente na verdade de Alá. Se você ficou de fora do último episódio, ou se você não tem acompanhado os episódios um por um, clique no link aqui em cima e fique por dentro do que nós já ensinamos aqui. O que o martírio prova? Será que prova que o islamismo também é verdadeiro? É claro que não! Existem algumas semelhanças, mas existe uma diferença fundamental entre os mártires do Novo Testamento e os de hoje. Agora, uma coisa é certa, não importa se é cristão, muçulmano, se é um piloto kamikaze suicida que está se matando por causa de uma religião, uma seita qualquer aí, todas essas pessoas acreditam piamente em sua seita ou naquilo que eles estão proclamando para se matar por essa causa. É óbvio que eles estão pagando um preço alto porque eles são sinceros naquilo que eles acreditam. Mas a maior diferença é que os mártires cristãos do Novo Testamento tinham mais do que simplesmente a sinceridade. Eles tinham provas de que a ressurreição de Jesus era verdadeira. Por quê? Porque os mártires viram a Jesus ressurreto. Eles sabiam que não era uma mentira porque eles verificaram com seus próprios olhos. Eles viram, tocaram e até mesmo comeram com Jesus ressurreto. Isso foi várias vezes. Viram Jesus realizar mais de 30 milagres. E com provas tão fortes, evidências empíricas, eles não precisavam de muita fé para acreditar na ressurreição. Por meio de padrões de observação de senso comum, eles tinham a prova deles. Por isso, eles se submeteram voluntariamente à perseguição e à morte por aquilo que eles mesmos haviam verificado. Uma coisa assim é improvável dentro do islamismo ou em qualquer outra crença que produza mártires. Embora os mártires atuais do islamismo sejam realmente sinceros com relação ao Islã, não tem provas miraculosas de testemunhas oculares de que o Islã seja verdadeiro. Não são testemunhas oculares de qualquer coisa miraculosa. Na realidade, nem mesmo os contemporâneos de Maomé foram testemunhas oculares de qualquer coisa miraculosa. Quando Maomé foi desafiado a realizar milagre para confirmar que ele era Deus, ele não aceitou o desafio. Em vez disso, ele disse que era simplesmente um homem e deixou implícito que o Alcorão o autenticava apenas como profeta. Mas não existem milagres claramente definidos registrados no Alcorão. Os milagres foram atribuídos a Maomé apenas pelos muçulmanos que vieram entre 100 e 200 anos depois de sua morte, porque os cristãos estavam pressionando e pedindo provas de que Maomé realmente era um profeta. Essas declarações de milagres não estão baseadas no depoimento de testemunhas oculares e dão toda a indicação de serem lendárias. Várias falam de árvores movendo-se ou saudando Maomé quando ele passava, montanhas e lobos supostamente saudaram a Maomé também, e outras histórias de milagres parecem ser variações dos milagres que Jesus realizou, por exemplo, transformar água em leite e alimentar milhares multiplicando uma pequena refeição. Essas histórias de milagres são encontradas no Hadith, uma coleção de dizeres e feitos de Maomé que foi produzida muito tempo depois da morte dele. Então a gente pode notar uma diferença muito grande entre o que os apóstolos fizeram e entre aqueles que se sacrificam por uma religião qualquer hoje em dia. Os apóstolos não só pagaram alto preço por tudo isso, mas não poderiam ter inventado o que escreveram por mais um motivo, por causa do testemunho vergonhoso dos escritos deles.
Essa linha de evidência, chamada de princípio do embaraço, diz que se alguém vai inventar alguma coisa a respeito deles mesmos, dizem algo que vai fazer com que eles sejam beneficiados, algo do tipo que foram corajosos, fortes, valentes, etc. Mas os escritores dos livros do Novo Testamento fizeram isso? É claro que não! A Bíblia está cheia de detalhes que eram potencialmente vergonhosos para os seus escritores, para os participantes dessas histórias e até mesmo para Jesus. Você pode me ajudar com 10 segundos do seu tempo? Compartilhe esse vídeo no seu Instagram, no Facebook. Eu preciso alcançar 1000 seguidores no YouTube e para que eu alcance esses 1000 seguidores eu preciso da sua ajuda. Desde já, muito obrigado. De que maneira vemos o Novo Testamento diante do princípio do embaraço? Vamos pensar nisso da seguinte maneira. Se você e seus amigos estivessem forjando uma história que você quisesse que fosse vista como verdadeira, vocês se mostrariam como covardes, tolos, pessoas que foram advertidas e que duvidaram? Claro que não. Mas é exatamente isso que encontramos no Novo Testamento. As pessoas que escreveram a maior parte do Novo Testamento são personagens ou amigos de personagens na história e frequentemente se mostram como completos idiotas. Eles são tolos, por diversas vezes não entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles são apáticos, eles caíram no sono 2 vezes quando Jesus lhes pediu que orassem. Mais tarde, os autores acreditam que Jesus é homem e Deus, contudo admitem que caíram no sono 2 vezes diante dele em sua hora de maior necessidade. Além disso, não fazem nenhum esforço para dar a seu amigo um sepultamento adequado, mas registram que Jesus foi sepultado por José de Arimateia, um membro do Sinédrio, a própria corte que havia sentenciado Jesus à morte. Eles foram repreendidos, Pedro é chamado de Satanás por Jesus, e Paulo repreende Pedro por estar errado numa questão teológica. Paulo escreve: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Tenha em mente que Pedro é um dos pilares da igreja primitiva, e aqui Paulo está incluindo nas escrituras que Pedro estava errado. Eles são covardes, todos os discípulos, com exceção de um, escondem-se quando Jesus vai para a cruz. Pedro até mesmo nega 3 vezes depois de prometer claramente: eu nunca te abandonarei. Nesse meio tempo, enquanto os outros homens estavam escondendo-se com medo dos judeus, as mulheres corajosas levantam-se a favor de Jesus e são as primeiras a descobrir o túmulo vazio. Eles duvidam, apesar de terem sido informados diversas vezes de que Jesus ressuscitaria dos mortos ao 3º dia. E esses mesmos discípulos têm dúvidas quando ouvem sobre a ressurreição de Jesus. Alguns duvidam até mesmo depois de ter visto Jesus já ressuscitado. Se você fosse um autor do Novo Testamento, você ia pôr esses detalhes embaraçosos, vergonhosos, se estivesse inventando uma história? Escreveria que um dos seus principais líderes foi chamado de Satanás por Jesus, negou o Senhor 3 vezes, escondeu-se durante a crucificação e mais tarde foi repreendido numa questão teológica? Você mostraria seus companheiros, incluindo você, como pessoas sem sentimentos, covardes, estabanados, e ao mesmo tempo mostraria mulheres, que o testemunho não era nem sequer admitido numa corte, como corajosas que se levantaram a favor de Jesus e que mais tarde descobriram o túmulo vazio? Você admitiria que alguns de vocês, os 11 discípulos que sobraram, duvidaram do próprio Filho de Deus depois de ele ter provado a todos que ressuscitaria dos mortos? É claro que não. O que você acha que os autores do Novo Testamento teriam feito se tivessem inventado uma história? Você sabe muito bem, teria deixado de lado toda essa história de covardia, a repreensão que receberam, as 3 negações, os problemas teológicos, e iam se mostrar como cristãos ousados, valentes, que foram a favor de Jesus em todas as circunstâncias, que enfrentaram os guardas romanos e daí descobriram que Jesus havia ressuscitado e depois Jesus chegou para salvá-los por sua grande fé. Se fosse mentira, os homens que escreveram o Novo Testamento provavelmente também iam falar que encontraram as mulheres tremendo, escondidas em suas casas, quando eles vieram então a confortá-las e avisar que Jesus havia ressuscitado, e então abraçaram elas porque elas estavam agora confiantes outra vez no Senhor Jesus. E naturalmente, se a história fosse realmente uma invenção, nenhum discípulo em momento algum teria sido retratado como alguém que duvida, especialmente depois de Jesus ressuscitado. Para resumir, não temos fé o suficiente para acreditar que os autores do Novo Testamento incluíram todos esses detalhes vergonhosos e embaraçosos numa história inventada. A melhor explicação é que eles estavam realmente dizendo a verdade, com todos os seus defeitos e tudo mais. Mas ok, digamos que eles realmente falaram a verdade sobre eles mesmos, e realmente falaram, mas e Jesus? Será que eles não inventaram tudo o que eles escreveram sobre Jesus? Vou responder essa e outras perguntas no próximo episódio. Até lá, e que Deus te abençoe.